Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente, com as principais informações e análise a quente dos fatos no Brasil e no mundo, sempre às 5 horas da tarde. É o nosso novo horário do noticiário aqui no ICL Notícias, e sempre com a gente também, diretamente da redação, a Laura Couto, que vai trazer sempre atualizações das notícias da tarde. E hoje, Laura, você começa com um fato que aconteceu agora há pouquinho de repercussão mundial. Traz pra gente novidades em relação à guerra na Ucrânia, não é isso? Boa tarde, Rodrigo. Isso mesmo, a Ucrânia aceitou uma proposta dos Estados Unidos para o cessar-fogo imediato de 30 dias, de acordo com uma declaração conjunta dos dois países que foi publicada agora há pouco. Eles estavam reunidos em Jeddah, na Arábia Saudita. O governo ucraniano também se comprometeu a tomar medidas para restaurar a paz após uma invasão na Rússia, e os detalhes do acordo ainda não foram divulgados pelas autoridades americanas e ucranianas, e não há prazo para que o cessar-fogo comece, caso ele seja aprovado pela Rússia, porque agora está nas mãos do Putin. Como diz, Laura, como dizia, né? Falta combinar com os russos, mas nesse caso está bem combinado com os russos. A combinação veio primeiro, aliás, com os russos, né? Ficou muito claro que Trump se acertou com os russos, rifou a Ucrânia e agora a Ucrânia aceita o cessar-fogo. O Putin precisa anunciar, né, quais são as condições da Rússia, etc, etc. Só para lembrar, Laura, portanto, você que ligou agora aqui no ICL Notícias, 30 dias de cessar-fogo nessa guerra, importante notícia para o mundo todo, faltando só o anúncio feito pela Rússia, e isso vem 10 dias depois que Trump submeteu Zelensky, o presidente ucraniano, àquela humilhação. A gente tem as imagens aqui, lembram? Dentro da Casa Branca, o Trump humilhou o Zelensky, convidou o Zelensky para ir lá conversar. A gente tem as imagens, pode até rodar se quiser as imagens aqui, né? Maltratou o presidente da Ucrânia, ele abandonou a conversa no meio, né? No meio ali na Casa Branca. Então, depois dessa humilhação que foi pública, parece que o Zelensky entendeu o recado e aceitou o cessar-fogo. Logo mais a gente traz informações, porque hoje ainda houve muita morte e muita violência nesta guerra, que agora tem um cessar-fogo aí pela frente. Portanto, é a notícia principal, ou pelo menos a notícia mais quente desta tarde, o cessar-fogo de 30 dias, não é? Boa tarde para você. Boa tarde para você que mora nesse país em que a oposição de extrema-direita joga todas as fichas nesse presidente aí, de uma outra nação, o Donald Trump, que até agora provocou mais turbulência do que qualquer outra coisa. Por que eu estou dizendo isso? Pelo segundo dia consecutivo, as bolsas de valores nos Estados Unidos caíram. Ontem, elas caíram porque o Trump falou que o país vai entrar em recessão. E hoje, as bolsas caíram porque o Trump dobrou a aposta na disputa com o Canadá. Olha aqui, gente. Ele hoje anunciou que a tarifa de importação para aço e alumínio canadense vai chegar a 50%. Isso só para os produtos canadenses. Produtos de outros países seguem com a tarifa de 25% que o Trump já tinha anunciado. Então é biruta de aeroporto, cada dia uma novidade. O mercado financeiro se desorganiza, as empresas não conseguem ter previsibilidade, a gente conhece isso. O Bolsonaro fez algo parecido, um governo imprevisível que vai acumulando anúncios, parece que quer espalhar o pânico e mostrar que ele é que tem agenda, mas isso está provocando queda lá do mercado financeiro nos Estados Unidos. A decisão de Trump de subir as tarifas de importação do Canadá, ainda mais do que ele já havia subido, segundo o Trump, é uma resposta à província de Ontário. Atenção, Ontário, né? É uma das províncias canadenses que impôs uma tarifa de 25% sobre a eletricidade exportada para os Estados Unidos. Vamos explicar melhor. Ontário fica ali na divisa, na fronteira com os Estados Unidos, e produz eletricidade e exporta para os Estados Unidos. Com essa guerra comercial, a província de Ontário falou: então nós vamos botar a tarifa, vocês vão ficar com a energia mais cara. Né? Foi uma represália de Ontário as primeiras tarifas anunciadas pelo Trump. Agora o Trump devolve. Vão subir a tarifa e deixar a energia mais cara nos Estados Unidos? Então eu subo a tarifa para o aço e para o alumínio canadense. Vocês acham que vai acabar bem isso? Vai acabar bem do ponto de vista da economia para os Estados Unidos? Parece que não vai. Parece que não vai. Né? E tem mais, né, Laura? No meio de tanta turbulência, a Laura Couto tem mais novidade, teve mais anúncio feito pelo Trump hoje, né?
Tem mais, Rodrigo. O Donald Trump ameaçou novas taxas. Ele disse na rede social Truth Social, que é dele mesmo, que o Canadá deve imediatamente eliminar a sua tarifa anti-agricultores americanos sobre vários produtos lácteos dos Estados Unidos, o que ele classificou como há muito tempo considerado ultrajante. Ele ainda disse que vai declarar uma emergência nacional sobre a eletricidade nas áreas ameaçadas, em relação a isso que você disse, sobre a tarifa de 25% de eletricidade exportada para os Estados Unidos, que a província de Ontário estava fazendo, e ele também ameaçou aumentar substancialmente as tarifas sobre os automóveis importados do Canadá para o dia 2 de abril. Muito bem, então, além do aumento da tarifa de importação do aço, que a gente comentou agora há pouco, também esses outros fatos aqui narrados pela Laura. O que acontece, Laura? O mercado financeiro cai, né? A gente está acompanhando aqui os números. Ontem caiu mais, hoje caiu, não foi um tombo assim tão grande como o de ontem, mas também o mercado financeiro seguiu caindo. Olha aí a manchete, bolsas de Nova York recuam mais de 1% com a nova investida de Trump contra o Canadá. Mas não é só a bolsa que cai, hein? Cai também a popularidade de Donald Trump. Pouco mais de um mês no poder e a gente tem já uma pesquisa, é uma pesquisa que trabalha com a média de vários levantamentos sobre popularidade do presidente Trump, e lá nos Estados Unidos tem pesquisa para tudo. E pela primeira vez, a média destas pesquisas mostra que a desaprovação a Trump já supera a aprovação. Laura, traz para a gente os detalhes, por favor, desta pesquisa que acende um sinal amarelo para o Trump com um mês e pouco de governo. O Lula, depois de 2 anos, começou a ter problema de popularidade. O Trump, com um mês, começa a ter problemas, segundo esta pesquisa, né? Pois é, Rodrigo, esse levantamento apontou que o índice de desaprovação do presidente Donald Trump ficou acima da aprovação pela primeira vez desde o início do governo dele, no dia 20 de janeiro. O levantamento é do estatístico americano Nate Silver e ele incluiu mais de 200 pesquisas de diversos institutos realizados desde o começo do governo do Donald Trump. A aprovação do Trump agora está em 47,9%, enquanto 41,8% dos entrevistados desaprovam o governo do Donald Trump. É um índice importante também, né? O mercado é um índice e esse da aprovação, desaprovação também é importante, como está aí na tela, saiu pela culatra pela primeira vez a aprovação de Trump. Fica abaixo da desaprovação. Esse Nate Silver, né, que fez essa pesquisa, é um dos maiores especialistas, é uma pessoa que inclusive faz previsão de eleições, trabalha com pesquisa eleitoral e também com as pesquisas de popularidade e tem métodos matemáticos e estatísticos que ele vai fazendo para estabelecer esses gráficos e no gráfico dele, portanto, a curva do Trump já começa a entrar aí no negativo com um pouco mais de um mês no poder. Bom, vamos voltar aqui para o Brasil. Presidente Lula, né, que também enfrenta uma crise de popularidade, só que com uma diferença, né, 2 anos e pouco já no governo, né? O presidente Lula tem circulado pelo país. Hoje esteve em Minas Gerais, a gente tem aí as imagens. Lula visitou instalações da Stellantis, um grupo automobilístico que reúne aí fabricantes de carros da Fiat, também da Citroën, Peugeot e outras marcas. Então Lula esteve lá em Betim, na região metropolitana de Minas Gerais, a gente tem aí as imagens, ele se encontrando com os operários, 30 bilhões em investimentos já tinham sido anunciados pela Stellantis no ano passado, mas agora está implantando esta linha de produção, principalmente para carros híbridos e carros flex. E além disso, geração de empregos para 400 engenheiros e para 1.500 operários, por isso a festa ali, o Lula foi recebido com festa, como a gente viu aí nas imagens. Depois, durante o evento, Lula mandou recado para ele. Donald Trump, que tem feito ameaças para todo mundo, ameaças maiores para o Canadá, para o México, para a Groenlândia, para o Panamá, mas tem falado também do Brasil. Diz que vai subir as tarifas para o Brasil, isso deve acontecer nos próximos dias. O Lula subiu o tom também, até a nossa manchete. Fale manso comigo, disse o Lula para o Donald Trump. Vamos ver o vídeo, a declaração de Lula em Minas Gerais. Não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. Aí a fala do presidente Lula, fale manso comigo. Aliás, hoje é um dia em que as declarações políticas parecem letra de bolero ou de letra de sofrência, música de sofrência, né? Fale manso comigo, não sou obrigado a conviver com ele.
Essa é da Michele Bolsonaro, daqui a pouco eu vou explicar o que é isso. E o Jair? Estava já com saudade do Valdemar. Parece letra de bolero. Mas vamos ficar, por enquanto, com a fala do Lula. Fale manso comigo, me respeite. A fala de Lula em Minas Gerais, né? O recado que ele manda para o presidente dos Estados Unidos. Agora, lá em Minas, teve mais. Lula e o governador de Minas Gerais, o Zema, que é do Partido Novo, um governador empresário com discurso neoliberal, trocaram farpas durante o discurso. O Lula estava ali para comemorar, né, abertura de empregos, mais produção, reindustrialização do Brasil. E o Zema, que é pré-candidato a presidente pelo Partido Novo, mandou umas farpas para cima do Lula. Depois o Lula respondeu. Mas vamos ver primeiro o que disse o governador Romeu Zema de Minas Gerais. Vamos lá. Apesar de sermos o segundo estado mais populoso do Brasil, nós somos o que tem o menor número de secretarias, 14. Mas para time ganhar campeonato, não precisa colocar 20, 30 jogadores em campo, não. Precisa é de 11 craques. E é o que nós temos feito aqui. E eu agradeço a minha equipe de secretariado, que assumiu um estado desacreditado, que qualquer um teria recusado. Ah, dá até pena ouvindo o Zema falar assim, né? Mas é o velho discurso neoliberal, né? Ah, eu tenho só 11 secretários. Bom, tem que ver se o gasto diminuiu, como é que está sendo feito o gasto. E estado pequeno não quer dizer que a população está vivendo melhor. O estado pode ser reduzido e a população viver mal. O Elon Musk, aliás, tem um discurso igualzinho com esse do Romeu Zema. Desmontar tudo, mandar embora funcionário público. Então, muito cuidado com essa fala mole, né, de sujeitos como esse Romeu Zema, que tem popularidade, está no segundo mandato, muito construída em cima da antipolítica. Eu não sou político. Não é. Não é político. Está aí no segundo mandato, querendo ser candidato a presidente e fazendo o discurso que o Fernando Collor de Mello já fez, o governo Fernando Henrique, em parte, já fez, né? O Milei faz lá na Argentina, o Elon Musk faz também, e agora o Romeu Zema, na atividade ao lado do Lula, resolveu falar, mandar um recado para o Lula. O ministro das Minas e Energia do Lula, que também estava por lá, o Alexandre Silveira, que não é do PT, é do PSD, mas é mineiro, né? E está na disputa política lá de Minas, deu uma resposta, rebateu o Zema, está aqui na manchete do jornal O Tempo, lá de Minas Gerais. Silveira rebate Zema e diz que dívida de Minas multiplicou no governo do Partido Novo. Então, quer dizer, qual é a qualidade de gestão com a dívida pública se multiplicando, como disse o ministro das Minas e Energia? O presidente Lula também deu sua resposta, trocou, né, devolveu a farpa que recebeu do Zema, porque o Zema estava querendo dar uma cutucada no Lula, dizendo tem muito ministério, né, e tal. O Lula falou logo depois do governador. Vamos ouvir. Eu tenho sorte. Muita sorte de montar uma equipe extraordinária como essa aqui. Porque o importante não é discutir se você tem 1 ou 10. O importante é discutir a qualidade das pessoas que você tem. E graças à minha equipe, precisou eu voltar à presidência para que a economia voltasse a crescer acima de 3%. Ela não crescia há quanto tempo? O Zema não lembra quanto tempo essa economia não crescia 3%. Nem você, nem o economista se lembra quanto tempo essa economia não crescia 3%. Precisou entrar aqui um cara de sorte para que a economia voltasse a crescer. A turma do Paulo Guedes, que é a mesma turma do Zema, entregou um crescimento pífio para o Brasil, né? Com esse discurso de desmontar, vender, privatizar, o país não crescia. Agora voltou a crescer 3% ano passado, aliás, o ano retrasado, 3% de novo em 2024, com o mercado sempre dizendo que vai crescer 1 e cresce 3. Não vai crescer e cresce 3. Né? Então foi a resposta do Lula a esta espécie de provocação feita pelo governador de Minas. Mas há que se dizer uma coisa, hein? Situação para o Lula em Minas não está simples, não. O ano que vem tem eleição presidencial e tem eleição, como todo mundo sabe, nos estados. E Minas Gerais é um estado que costuma decidir a eleição. Para o lado que vai em Minas, né, o vitorioso, a presidente, também acaba indo. Quando o PT ganhava em Minas, ganhou a eleição. Quando o Bolsonaro ganhou em Minas em 2018, o Bolsonaro levou a eleição. Em 22, o Lula ganhou por um pouquinho assim, e levou a eleição também por um pouquinho. O que acontece no ano que vem? Você vai ter 2 candidatos fortes.
O próprio candidato do Zema, ele não vai ser, porque ele já está no segundo mandato, mas ele vai indicar um candidato que tem força como o governador atual. E qual é o adversário do Zema, por enquanto, né, ou do candidato do Zema? É o senador Cleitinho, também de direita, já foi um bolsonarista até mais radical. Nos últimos tempos fez algumas declarações apoiando medidas do governo, medidas da esquerda. Apoiou, por exemplo, o fim da escala 6x1. Então, ali o terreno está ocupado, ou pelo Zema ou pelo Cleitinho. Qual é a aposta do Lula? Fazer um palanque em que o PT não esteja à frente da candidatura, mas sim Rodrigo Pacheco. É o nome que tem circulado em Brasília. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Está até na manchete que saiu hoje, é a notícia de hoje, né? Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Senado, seria o nome, né, a aposta de Lula para concorrer a governador em Minas Gerais. E antes de ser governador, ele pode ganhar um cargo no ministério. Mas quem vai trazer mais detalhes sobre essa história para a gente é a Laura Couto, né, atualizando a informação que saiu hoje exatamente sobre isso. O Lula, Laura, começou a reforma ministerial com nomes do PT e agora se fala, né, em trazer o Rodrigo Pacheco também para o ministério, fortalecendo talvez o nome do Pacheco até como um candidato para governador de Minas. Exatamente, Rodrigo. O presidente Lula deve se reunir nos próximos dias com o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, para selar ou não a sua entrada no governo. Para os auxiliares do presidente, o Pacheco é uma carta que falta para destravar essa reforma ministerial que você citou. Os aliados também dizem que, ao resolver essa situação do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Lula também vai destravar pastas menores nos ministérios. Vale lembrar que o Pacheco retornou de férias ontem, após deixar a presidência do Senado, como você mencionou. Então, vamos esperar um pouco aí para ver como vai ser as próximas movimentações do Lula, se ele vai colocar o Pacheco no ministério ou se ele vai ir para governador de Minas Gerais. Na verdade, pode acontecer as duas coisas, né, Laura? O Lula trazer o Pacheco para um cargo no ministério, e aí se fala em Ministério da Justiça, só que lá está o Lewandowski, que é um nome muito próximo ao Lula, com muito respeito na comunidade jurídica. Então, será que o Lula tiraria o Lewandowski para colocar o Rodrigo Pacheco? Interrogação, dúvida. Ou então, indústria e comércio. Laura, olha só, indústria e comércio é onde está o Alckmin, o vice-presidente que tem sido tão leal também ao Lula. O Lula tiraria o Alckmin para colocar o Rodrigo Pacheco? Então, seriam os cargos para os quais ele é lembrado. Ele também é lembrado para ciência e tecnologia. E o Rodrigo Pacheco é do PSD, o partido do Kassab, que é o partido com o maior número de prefeituras. Então, seria importante para o Lula trazer alguém de peso do PSD para formar o ministério e, quem sabe, né, ganhar força para disputar também o governo de Minas Gerais. Bom, nós vamos deixar um pouco o governo Lula agora de lado para trazer um outro tema no ICL Urgente, né? Você vai acompanhando aqui as notícias desta tarde. A gente vai trazendo o que foi notícia ao longo das últimas horas. E saiu agora há pouco. Esta que eu vou trazer agora. O ministro Alexandre de Moraes derrubou hoje as medidas cautelares que impediam Valdemar Costa Neto, esse que está na fotografia, de se encontrar com o Jair Bolsonaro. Por quê? Porque eles estavam proibidos. Porque estavam sendo investigados pelo golpe de Estado. As minutas de golpe de Estado, pelo menos uma delas, foram encontradas na sede do PL, Partido Liberal, presidido pelo Valdemar. Então o Valdemar foi investigado, a Polícia Federal investigou, ele chegou a ter busca e apreensão na casa dele, né, o Valdemar Costa Neto. Só que na hora que veio a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ele não foi denunciado. Não foi. Foi o Bolsonaro, foram denunciados Bolsonaro e mais 33. O Valdemar escapou dessa. Então, a defesa do Valdemar está dizendo assim, olha, se ele não está investigado, ele pode voltar a se encontrar com o Jair Bolsonaro, né? E o Alexandre de Moraes falou, pode, se ele não está denunciado, ele pode. Explica isso melhor para a gente, Laura, a notícia saiu agora há pouquinho, né? Você tem atualizações também. Isso mesmo, Rodrigo. Na decisão do Alexandre de Moraes, ele disse que, embora o investigado tenha sido indiciado no relatório final apresentado pela polícia, a Procuradoria-Geral da República não denunciou ele. Então, essa é a razão pela qual não estão mais presentes os requisitos necessários para a manutenção das medidas cautelares anteriormente impostas. O fim das medidas cautelares também vai permitir que o Valdemar recolha os bens que foram apreendidos pela Polícia Federal na sua casa, incluindo R$54 mil em dinheiro, 3 relógios de luxo e 2 iPhones. O presidente do PL chegou a ser preso em flagrante no dia 10 de fevereiro de 2024 por porte ilegal de arma de fogo durante a busca da polícia na Operação Tempus Veritatis, mas acabou não sendo denunciado pela PGR.
É, isso que é importante a gente observar, então. Isso. Ele foi investigado, foi indiciado pela polícia, mas não foi denunciado. Até parece que foi uma estratégia do Procurador-Geral da República. A gente repara que os dois principais nomes da política que estavam investigados pela PF não entraram no relatório final do procurador. Valdemar Costa Neto e o governador de Brasília, né? Os dois, do Distrito Federal. Os dois acabaram poupados no relatório e, com isso, o Valdemar pode voltar a se encontrar com o Bolsonaro, porque já teve comício, Laura, que eles foram juntos e quando o Bolsonaro ia subir no carro de som, o Valdemar tinha que sair correndo, porque se os dois ficassem juntos e a justiça visse, estavam desobedecendo a ordem judicial, os dois eram investigados, não podiam estar juntos, agora já podem estar. O Bolsonaro até falou sobre isso. Pois Parece é. mesmo letra de bolero, né? Tava com saudade, é isso mesmo, Laura? Tem a novidade sobre isso é que o Bolsonaro se pronunciou, ele disse que está morrendo de saudades do Valdemar Costa Neto e que isso é verdade, que ele não está sendo irônico. Então vamos ver aí quando que eles vão se encontrar, como que vai ser esse encontro dos dois depois de mais de um ano, na verdade, sem poder estar presentes no mesmo ambiente, como você mencionou, Rodrigo. Então a gente já teve hoje o Fala Manso Comigo, do Lula pro Trump, e eu estava morrendo de saudade do Bolsonaro para o Valdemar. São as duas notas. Eu vou trazer uma terceira daqui a pouquinho, que foi da Michele para o Carluxo. Daqui a pouquinho a gente completa essas declarações Combinado. que parecem letra de música, de sofrência. Eu queria só chamar a atenção, a gente está falando de investigação aqui envolvendo militares e bolsonaristas e tal. Ô Laura, sabe quem é que escapou da investigação também? Acabou saindo pela tangente? O general Ramos. A gente tem imagem dele aqui. As pessoas vão até esquecendo, porque a gente fala tanto do Braga Neto, do Heleno. Olha o general Ramos aqui, ó. Ele foi poderosíssimo no governo Bolsonaro, é amicíssimo da família Bolsonaro, mas ele acabou não sendo denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Sabe por quê? Os bolsonaristas e golpistas achavam que ele era muito fofoqueiro. Aí não contavam, não incluíram o general Ramos nos planos golpistas. Ele ficou de fora. E não era citado quase, foi excluído. Sabe aquele cara da turma que é excluído? Porque fala demais? General Ramos acabou se dando bem por isso. Não foi denunciado. E mais, Laura, está aqui nessa manchete que a gente mostrou agora há pouco do site Platô, né? Do Platô. General poderoso no governo Bolsonaro não é chamado nem como testemunha. Ele foi escanteado pelo Bolsonaro na reta final do governo e não apareceu na investigação da trama golpista, porque um monte de gente foi chamada como testemunha de defesa agora. Tarcísio, teve um militar que chamou até o Xandão, até fazer uma espécie de provocação, que era o Alexandre de Moraes como testemunha. Lula, né? Vários aí foram chamados como testemunha. O Ramos escapou. Então é um personagem, além do Valdemar, o Ramos é outro que escapou das investigações e escapou de ter que comparecer como testemunha lá no Supremo Tribunal Federal. Mas falando ainda da família Bolsonaro, hoje outro desdobramento, hein? Eu vou trazer agora para vocês, é de agora à tarde. A gente já tinha anunciado aqui que o PL queria Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O PL queria. A novidade que saiu hoje é que os ministros do STF avaliam que, se isso acontecer, vai ser uma espécie de provocação, um tensionamento. É a manchete de agora há pouco do site da Andréa Sadi. PL indicar Bolsonaro para a Comissão de Relações Exteriores na Câmara é crise anunciada, avaliam ministros do STF. A avaliação dos magistrados é que o deputado pode usar a comissão para tensionar as relações no caminho para as eleições de 2026. A gente está vendo já o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, vai para os Estados Unidos, né? É uma espécie de embaixador da extrema-direita brasileira. Se ele for realmente indicado, isso pode trazer muitos problemas. Você tem atualização sobre isso também, Laura? Rodrigo, na avaliação dos ministros escutados pela Sadi, o Eduardo pode usar, na verdade, o cargo para radicalizar os discursos e tensionar as relações em um período pré-eleitoral, visando aí as eleições de 2026 no ano que vem. Os ministros também temem que ele pode querer usar a comissão para ampliar sua narrativa de perseguição, que ele já vem disseminando, e mobilizar ainda mais apoiadores. Vale lembrar que atualmente o Eduardo ele já é alvo de uma notícia-crime que atribui a ele crimes contra a soberania nacional por articular justamente contra o STF no exterior, principalmente nos Estados Unidos, como você mencionou, Rodrigo. Exatamente. Só
para lembrar e para explicar, né? O PL, por ter a maior bancada, na hora de escolher as presidências das comissões lá no Congresso, é assim, os maiores partidos podem escolher primeiro. Então o PL vai ter a prioridade. Se ele escolher a Comissão de Relações Exteriores e indicar o Eduardo Bolsonaro, não tem o que fazer. Como ele tem a maior bancada, ele tem essa prerrogativa segundo as regras em funcionamento lá no Congresso Nacional. Daqui a pouquinho, no ICL Notícias, segunda edição, o deputado Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara, vai estar ao vivo para dizer como é que os partidos progressistas, os partidos de esquerda se mobilizam para impedir o Eduardo Bolsonaro de transformar essa comissão num palanque golpista, num palanque extremista. Lindbergh Farias daqui a pouco, ao vivo, no N2. Fique por aí, assim que acabar o ICL Urgente, começa o N2 e aí a gente vai ter a presença do Lindbergh. Bom, eu vou falar rapidinho aqui, Laura, sobre aquele assunto que eu estava prometendo, né? A Michele Bolsonaro. A família Bolsonaro sempre rende muito, né? Assim, as intrigas internas. Todo mundo sabia que a Michele não se dá com os filhos do Jair, especialmente com o Carluxo, mas agora ela concedeu uma entrevista e contou detalhes. Tá no site, é uma das matérias mais lidas de agora há pouco, no iclnoticias.com.br. O que disse a Michele? Abre aspas. Não sou obrigada a conviver com ele, diz Michele sobre a relação com o Carlos Bolsonaro. Ela admite que é uma relação tumultuada, ela diz que respeita, porque afinal é o filho do marido dela, etc, etc. Foi uma entrevista ao jornalista Alexandre Garcia. Olha o que mais que a Michele falou. Eu vou trazer um resumo aqui, está lá no ICL, depois você pega os detalhes todos. A gente não se fala, mas eu fui uma intercessora do Carlos, eu respeito. Né? Ele tem o gênio dele, eu tenho o meu. Ele tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade. Não desejo nenhum mal para ele, mas é uma pessoa com a qual eu não quero conviver. Tá tudo bem tranquilo, né? Lá na família Bolsonaro, na extrema-direita, quando as pessoas falam, não, porque o Lula, a esquerda não se une, tem que aprender. A extrema-direita também e a família Bolsonaro tem os seus capítulos que parece novela, parece letra de sofrência. Bom, eu vou aproveitar aqui, virando o capítulo aqui da família Bolsonaro, a gente já deu essa notícia, mas vou trazer algumas atualizações sobre isso. Saiu hoje à tarde cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia. Foi anunciado pela Ucrânia, né? Cessar-fogo de 30 dias. Está aqui, olha, Ucrânia concorda com a proposta dos Estados Unidos para cessar fogo de 30 dias com a Rússia, agora depende do Putin aceitar. Algumas horas antes desta reunião que decidiu pelo cessar-fogo, aconteceu o maior ataque com drones da Ucrânia contra a capital russa. Foi um ataque fortíssimo durante a madrugada, 3 mortos, 18 feridos, incêndios e as atividades de 4 aeroportos em Moscou tiveram que ser suspensas. Olha as imagens aí, um ataque com drones. A Ucrânia, antes de aceitar o cessar-fogo, quis mandar um último recado, como se não quisesse passar uma imagem de fraqueza. Do tipo, podemos atacar inclusive Moscou, mas vamos topar o cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos. A gente vai seguir acompanhando esta notícia a qualquer momento, inclusive durante o ICL Notícias, segunda edição, a gente volta com mais informações. É muito importante, né? Porque é uma guerra ali às portas da Europa, dentro da Europa, na verdade, e a Rússia já tomou um pedaço do território da Ucrânia. Resta saber se a Rússia se retira ou se fica com o leste da Ucrânia, onde já estão as tropas de Vladimir Putin. Para terminar aqui o ICL Urgente, antes da gente partir para o ICL Notícias, segunda edição. Olha só, hein, gente? Presidente das Filipinas, antigo presidente, o Rodrigo Duterte, que já foi chamado de Bolsonaro das Filipinas, está preso. Está preso, está nesse momento dentro de um avião, indo para a Haia. Ele vai responder no Tribunal Penal Internacional, que o acusa de crimes contra a humanidade. O Tribunal Penal vai investigar o ex-presidente, o Bolsonaro das Filipinas,
por crimes contra a humanidade. Laura, rapidinho, acho que dá tempo da gente explicar. O Duterte chegou a fazer declarações muito complicadas, né, quando era presidente, se comparando a Adolf Hitler, não é isso? Pois é, ainda quando ele liderava a sua primeira campanha à presidência nas Filipinas, em 2016, ele se gabou de ter pessoalmente cometido assassinatos e ele lançou essa campanha de repressão ao tráfico de entorpecentes, chegando a se comparar com o ditador nazista Adolf Hitler. Ele afirmou que, assim como Hitler massacrou milhões de judeus, ele seria uma pessoa feliz se pudesse massacrar milhões de usuários de drogas. Veja só, um presidente fala isso. Pois é, o Duterte, nesse momento, né, tá no avião a caminho de Haia para o julgamento. O Bolsonaro não está sendo julgado pelo Tribunal de Haia, mas está a caminho de julgamento também aqui mesmo em Brasília, pelo Supremo Tribunal Federal. Laura, eu estou vendo que aí atrás já está o pessoal do ICL Notícias, segunda edição, a Gabi, o Chico Sá, que até já estão indo para o estúdio, né? Estão aí ainda ou ainda estão se preparando para... Não, eu ia chamar eles aqui para dar um oi para você, mas eles já entraram ali no estúdio, já estão se preparando para o União 2. Olha a Gabi aqui. A Gabi chegando, então dá tempo. A Gabi ouviu o que eu estava falando, dá o Chico Sá. Ó, o Chico Sá também. Chamou, tá a aí. gente vem. É isso. Então, gente, vamos ficando por aqui com o ICL Urgente. Mais uma vez um prazer, Laura, a gente fazer esse novo programa aqui do ICL Notícias, sempre às 5 da tarde. Você fica agora com Gabi Varela, o Chico Sá de São Paulo e de Brasília, Elô Vilela com aprofundamento e análise das principais notícias no Brasil e no mundo. O ICL Urgente volta amanhã e eu daqui a pouquinho também estou lá no estúdio do N2. Valeu, gente! Clay was not my name, man's name, it was a slave name. And I'm no longer Clay, I'm no longer a slave, so now Muhammad Ali. Muhammad Ali foi, sem dúvida alguma, o maior boxeador de todos os tempos. E para muitas pessoas, o maior atleta de todos os tempos. Isso porque ele não foi somente gigante dentro dos rings, foi gigante também fora dos rings. Essa história, talvez a maior história de todos os tempos no esporte, vai ser contada pela filha de Muhammad Ali, Marion Ali, com detalhes inéditos, nunca antes contados, no dia 16 de março, um domingo, às 8 horas da noite. Para você não perder esse evento histórico que o ICL traz até você e conhecer a história do maior esportista de todos os tempos, no dia 16 de março, a gente se vê. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.